Bom dia, minha gente. Estamos aqui para nossa leitura bíblica do dia de hoje. Hoje nós vamos falar sobre Juízes, capítulo 19, e também 1 Samuel, do capítulo 4 ao capítulo 8. Então, vamos lá, né? Vamos compartilhar desse momento, dessa porção das Escrituras. Creio que esse texto aqui que nós vemos de Juízes, no capítulo 19, né? É um texto bem difícil, a leitura, inclusive, né, desse texto. Então, já fizemos a leitura dele, né, já passou essa porção aqui no nosso plano de leitura bíblica, mas hoje nós vamos falar um bocadinho sobre esse texto, né, que mexe, choca tanto, é tão difícil, né, da gente ler. Então, vamos lá, né, que a gente está fazendo esse plano aqui. Então a gente sabe que toda a escritura ela foi inspirada por Deus. Então, se está na Bíblia, é para nos ensinar alguma coisa, né, gente? Sempre há ensino através das Escrituras. Bom dia, minha gente. Já encaminha aí essa live para que mais pessoas estejam aqui junto conosco nesse tempo. Então eu vou orar, né, para a gente dar continuidade àquilo que o Senhor já está fazendo. Amém, minha gente? Deus, obrigada, Pai, por esse dia. Senhor, nós consagramos a Ti esse tempo. Pedimos que o Senhor fale conosco, Senhor, apesar de nós, Pai. Que o Senhor possa se revelar a nós através das Escrituras, Senhor. Que o Senhor possa transformar a nossa mente, o nosso coração, Senhor, e nos alinhar à Tua vontade, à Tua verdade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que os nossos corações possam ser esse solo fértil que recebe a semente, Senhor, e produz fruto de justiça. Nós te agradecemos por esse tempo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, minha gente. Então vamos lá, né? Bom dia, olha lá, que gente, olha quanta gente, que alegria, né? Gente, então eu quero começar com esse texto aqui, né? A gente vai manter a nossa leitura, né, do dia, que vai ser 1 Samuel, capítulo 4, 5, não, do 4 ao 8, então são bastante capítulo, né? São muitos capítulos no dia de hoje e amanhã também. Então, caso a gente não consiga terminar os capítulos de hoje, porque hoje nós vamos falar aqui de Juízes, capítulo 19 também, então fica para o dia de amanhã, tá? Até amanhã nós finalizamos a porção do dia de hoje e do dia de amanhã, tá bom? Hoje eu vou acrescentar a leitura de Juízes, capítulo 19. Então, vamos lá, minha gente. Essa leitura, quem foi que ficou aí assustada, né? Chocado com esse texto? Realmente eu creio que essa história aqui de Juízes, ela do capítulo 19, ela mexe mesmo com a gente, né? Creio que é a porção das Escrituras, o capítulo mais denso, mais pesado, mais difícil de ler, né? Que nós temos em todas as Escrituras. Tirando, claro, a parte de Jesus, né, sendo humilhado. Eu acho aquela lá mais, né. Então, assim, é muito difícil mesmo, tá? Nós não vamos ler todo o capítulo aqui, né, fica aqui eu só quero falar sobre ele, fica aqui para que vocês, né, a gente já leu, mas eu quero trazer para nós aqui princípios, né, que o Senhor sobre aquilo que nós podemos aprender a partir desse texto. É terrível, né, gente? Foi terrível mesmo. Mas eu quero começar ali a partir do versículo 1, que diz assim, ó. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita, que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Então, eu vou falar, né, vamos comentar aqui sobre esse texto e o que aconteceu e depois nós vamos para a leitura da porção do dia de hoje. Então, a gente vê aqui que o texto começa aqui no capítulo 19, no versículo 1, falando, naqueles dias não havia rei em Israel. Esse texto, essa menção, né, esse versículo, essa porção
que faz menção a que aquele tempo não havia rei em Israel, aparece 4 vezes no livro de Juízes. A primeira vez aparece no capítulo 17, no versículo 6. Segunda vez, no capítulo 18, versículo 1. A terceira vez aparece aqui, no capítulo 19, versículo 1. E a última vez é o último versículo do livro, que é 21, capítulo 21, versículo 25. Essas 4 vezes aparece esse texto que diz: naquele tempo não havia rei sobre Israel, cada um fazia o que bem lhe parecia. Gente, então, olha só, isso é muito importante, foi o que eu falei lá no início do livro de Juízes, tá? O que a Bíblia faz? A Bíblia, ela não mascara situações. Existem situações aqui, né, contidas na Bíblia, que estão aqui para nos ensinar e para revelar o coração do homem, tá? Não que isso tenha a ver com Deus fazendo aquilo acontecer. Não, gente, né? Muitas situações como essa, inclusive, né, nós vemos o que o coração do homem é capaz de fazer. Então, como eu falei para vocês, né, nesse livro de Juízes, esse período de Juízes, que durou aí em torno de 325 anos, foi o período mais tenebroso desse povo, né? Onde esse povo, eles viviam debaixo de um cenário onde não existia quem reinasse, quem governasse, né? Então cada um fazia o que bem lhe parecia, ou seja, eles eram totalmente guiados pelos seus desejos. Então essa já é a primeira coisa que eu preciso saber, para que eu tenha um entendimento sobre esse texto aqui de Juízes 19. É a primeira coisa. Então, a segunda coisa é que eu vejo que aqui a história vai contar sobre um levita que estava com uma concubina. Concubina, quem era, gente? A concubina não era a mulher, né? O Senhor sempre disse para que houvesse o casamento, né? Mas existia dentro do cenário que eles viviam naquele tempo, eles tinham mais mulheres, tinham as esposas e as concubinas. As concubinas, elas tinham direitos, né? Alguns direitos, mas alguns deveres, os deveres das mulheres, mas não tinham todos os direitos que as esposas tinham. Então, elas eram praticamente posse do homem que a tinha. Elas eram tidas como um objeto, como posse, tanto para suas realizações sexuais, como uma posse mesmo, para trazer filhos para esse homem, né? Porque filho era sinal, né, da bênção ali, né? Então, era o que dava o nome para aquela mulher, era justamente a capacidade que ela tinha de procriar. Tá? Então era essa a visão. E nós vemos aqui que aparece um levita, não aparece o nome desse levita. Inclusive, nesse capítulo aqui, nós não vemos nome de nenhum personagem. Apenas é a identificação com o ofício de cada um deles, ou com a posição que cada um deles tinha. Então nós vamos ver aqui o levita, nós vamos ver aqui uma concubina, nós vamos ver o pai dessa concubina e depois o velho da praça, né? O velho que encontra eles lá na praça. Nome de ninguém. Aí nós já temos um entendimento de que essa falta de nome, de identidade, faz com que toda a nação se encaixe em determinados personagens como esses, né? Então nós vamos ver aqui, primeiro esse levita. Gente, o levita era aquele que a palavra de Deus, você veja, a palavra de Deus dizia o que esse homem tinha que fazer, né? Primeiro que ele tinha que ser fiel a uma esposa, e aqui ele já estava com uma concubina. Então a gente vê, gente, que aqui já estava no final do período de Juízes, tá? Nós estamos no final do período de Juízes, e o povo estava no lamaçal do pecado, do abandono e da rejeição a Deus. Eu preciso ter isso em mente, né? Então assim, eles estavam assim no lamaçal, eles escolheram esse lugar para eles, eles abandonaram intencionalmente a Deus, eles não quiseram seguir a Deus. Como a gente vê, aquele que devia ensinar os princípios era quem? O levita. E olha o que ele apronta nesse capítulo, para a gente ver
Tamanho como o sacerdócio estava corrompido nessa época. Então não existe aqui uma referência de um povo obediente a Deus que a gente pudesse seguir, não, de forma alguma. Essa história está exposta aqui pra gente ver o que o coração do homem afastado de Deus é capaz de fazer. Como Deus também vai revelar em outro momento o que o rei Davi, o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus fez. Quando ele adulterou, quando ele matou, né, o marido de Batseba, então a gente vê situações assim na Bíblia. Então, olha só. Então eu vejo aqui esse homem, ele estava com uma concubina, ou seja, era uma mulher que ele comprou, né, que ele tinha para ele, para seus desejos sexuais, era uma posse dele, né? E a gente vai ver que essa mulher sai e depois de 4 meses ele vai de volta, né, ao encontro dessa mulher. Quando ele vai ao encontro dessa mulher, gente, é uma história assim que eu não vou ler, né? Leia aí a história, esse capítulo 19, 20 e 21, porque o capítulo 20 e 21 vai dar a consequência, né, sobre o que acontece aqui nesse capítulo 19 e quão devastada estava, né, a nação e a mentalidade desse povo em relação a Deus. Tamanha rejeição que vai acontecer na sequência, né? A gente vai ver o que acontece lá em 1 Samuel. Então aqui, então ele encontra com essa mulher, né? Ele volta para essa mulher, que a mulher o tinha abandonado, ele vai para a casa dessa mulher. E é interessante que a gente vai ver que ele, né, com o seu servo, eles vão à casa do pai dessa concubina, tá? Olha só que coisa. É chocante demais. Olha lá, gente. Então, o que acontece? Ele vai para lá. E quando ele vai para casa, né, ele para numa cidade que é Gibeá. Ele para nessa cidade de Gibeá e aparece o velho nessa praça aí, né? E essa cidade de Gibeá, né, é uma cidade que pertencia à tribo de Benjamim, tá? Era uma das cidades que pertenciam à tribo de Benjamim. Quando ele estava indo com o seu servo falou, vamos parar aqui em Jebus, né? Que depois vai se tornar Jerusalém. E ele diz assim, não, aqui é perigoso, vamos para uma cidade do nosso povo, dos israelitas. E eles param ali e no meio daquela praça ninguém aparece para recebê-los. Que era o que? Fazia parte da lei do povo de Israel, a hospitalidade. Então eles tinham que receber as pessoas na sua casa, mas eles ficaram na praça, não tinha, para vocês verem quão afastado, novamente eu digo, eles estavam da lei de Deus, né? Então assim, eles não faziam absolutamente nada. Eles chegaram lá achando que era perigoso, né, ficar na outra cidade, talvez na outra cidade dos cananeus seria mais tranquilo do que eles ficarem na própria cidade dos israelitas. Então eles chegaram ali, chegando ali aparece o velho da praça, né? Esse velho da praça que os convida para ficar na sua casa. E quando eles ficam na casa deles, as pessoas da cidade que souberam que havia um viajante ali, quiseram o quê? Pegar, né, esse homem, esse viajante e ficaram em torno da casa porque falaram, dá-nos esse viajante, né? Nós queremos esse. Cometer ali o, né, estupro, homossexualismo com aqueles viajantes. Diante da corrupção que havia em toda a lei de Deus e do abandono e da rejeição, né? Eles colocaram o idoso ali, dono daquela casa. O que ele faz naquele momento? A Bíblia fala, gente, olha lá, ó, no versículo 22 do capítulo 19, diz assim, ó, enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo, traz para fora o homem que entrou na tua casa, para que abusemos dele. O senhor da casa saiu a ter com eles e lhe disse, não, irmãos meus, não façam semelhante mal, já que o homem está na minha casa. Olha só o que ele... A bagunça que eles estavam, né? Ele colocando a hospitalidade acima, né, do cuidado que ele teria com a
a sua filha e a outra mulher. Olha só, não faça tal loucura. A minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora. Humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade. Porém, a este homem não façam semelhante loucura. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então, ele pegou da concubina do levita e entregou a eles para fora. E eles forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E subindo a alva, a deixaram. Gente, realmente é um texto muito, muito difícil, né? A gente vai ver que o próprio levita empurra essa mulher para fora da casa, né? E é um empurrar de tá aqui, né? Ele empurra essa mulher para fora da casa. E a gente vê aqui, gente, que essa história é a mesma que se repete em Gênesis, capítulo 19. É a mesma situação de Sodoma e Gomorra. Mas sabe, o que a gente vê nessa situação onde eles vão abusar, né, daquelas mulheres, da concubina e da filha desse velho virgem que ele empurra ali para fora da casa? E quando a gente vê lá em Sodoma e Gomorra, naquele período, eram as outras nações. Mas observem aqui, minha gente, observem aqui, que aquilo que acontecia nas demais nações, esse povo aqui já estava normalizando. Tanto que o maior problema que aquele velho tinha na sua cabeça não era o estupro da sua filha e da outra mulher, da concubina. Não, era de pegarem o seu hóspede. Então a gente vê que isso era algo muito importante para as demais nações que passavam por cima de princípios e valores. Para vocês verem como que estava corrompida a mentalidade desse homem. E a normalidade daquilo, porque eles estavam... E aí a gente volta para a história de Juízes toda e a gente vê o que Deus tinha dito. Ei, vocês eliminem todo esse povo, para que vocês não façam tão mal quanto esse povo faz. O que eles estavam fazendo aqui ao final do período de Juízes? Eles estavam fazendo as mesmas coisas que os povos cananeus faziam. Eles estavam normalizando aquilo para eles, gente, do jeito que nos choca hoje, mas talvez naquele tempo para eles não era um choque tão grande, como é para nós aqui. Eles estavam, claro que nós vivemos num período terrível desse, né? Nós vivemos num período terrível desse. Essa semana mesmo, eu vi um caso de um pai que enfileirou seus filhos pequenos, eu acho que eram 4 filhos, e matou um de cada vez, sendo que o último ia vendo a morte dos seus outros irmãos. Gente, que coisa horrível! Então, quando nós vemos essa situação, e eu quero fazer aqui a comparação, anote aí, é Gênesis 19 e Juízes 19. Então, quando eu olho para Gênesis 19, qual é a diferença que eu vejo? A diferença é que aquilo aconteceu em Sodoma e Gomorra, que era o povo que não era o povo de Deus. Aqui a situação já estava tão terrível que o povo de Deus, os israelitas, porque isso aconteceu dentro da tribo de Israel, do povo que havia sido libertado. Gente, olha aqui a progressão da maldade. Aqui agora, em diferença àquilo que acontecia, né? Potencializando o mal, acontece o quê? Dentro da família do povo de Deus. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que isso aqui é mais grave ainda? Vai ficando pior ainda. Então, o que acontece? E aquela mulher que foi abusada, né? A história ainda fica pior. A noite inteira, ela cai na porta. O levita, quando sai de casa, para vocês verem, o levita, a corrupção que havia, né? Porque o levita que tinha que ensinar, olha o que ele faz. É uma vergonha. Versículo 27, levantando-se pela manhã, o seu senhor abriu a porta da casa, saindo para seguir o seu caminho, ou seja, nem aí para a concubina. Por quê? Porque para ele aquilo ali era uma posse para ele. Abriu as portas da casa e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar.
Ele lhe disse: levanta-te e vamos. Meu Deus. Porém, ela não respondeu. Então o homem a pôs sobre o jumento, dispôs-se e foi para a sua casa. Em Efraim, ele era de Efraim. Chegando a casa, tomou de um cutelo e, pegando a concubina, despedaçou por seus ossos em 12 partes. Meu Deus. E as enviou por todos os limites de Israel. Cada um que a isso presenciava aos outros dizia: nunca tal se fez. Nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso e considerai e falai. Gente, como se o ato ainda não fosse pior, né? Ele ainda parte o corpo dela e divide as 12 tribos para alertar aquilo que tinha acontecido. E isso desencadeia o quê? Uma guerra entre as tribos. A tribo de Benjamim ainda se defende diante desse ato, para vocês verem, gente, a maldade do homem, né? Deus não tinha nada a ver com isso aqui, né? Nós vemos na Bíblia a manifestação, a revelação do que pode fazer um coração que está totalmente afastado de Deus, inclinado para o mal e pelo seu desejo de vingança. Aqui, o levita quis agir com vingança, de acordo com o quê? Com a sua própria justiça. Ele agiu conforme aquilo que ele achava justo. A sua justiça. E a nossa justiça para Deus, o que é? Trapo de imundície. Então, a forma dele se vingar gerou uma consequência pior ainda. Uma guerra entre as tribos. A tribo de Benjamim praticamente se acabou, né? Foi eliminada. Muitas mortes aconteceram. Milhares de mortes aconteceram aqui. Então, minha gente, o que nós vemos aqui é um povo sem Deus, um povo que está agindo, né, distante de Deus, um povo que era para ensinar, para pregar, para falar, para adorar a Deus. Olha o que eles estavam fazendo. Então eu tenho que ler isso aqui e ver o que é que está no coração do homem. Independente do mal que seja, minha gente, o nosso coração é tendencioso para o mal. É tendencioso. Essa história nos causa náuseas. É horrível. É horrível, mas nós ainda temos visto situações assim que se repetem. Guerras que acontecem por causa de um episódio. Muitas guerras acontecem no mundo por causa de um episódio. É muito triste. E isso serve como um alerta para nós, para saber aonde está o nosso coração. Onde está o nosso coração? E aí, no desencadear dessa guerra que a gente vai ver em Juízes 20, né? Juízes 21, que para que essa tribo não se acabe, eles fazem com que essas mulheres, né? Eles encontram mulheres para os benjamitas, porque senão a tribo ia se acabar. E a gente finaliza o livro de Juízes com esse texto, novamente, o último versículo do livro, que vai resumir a história desse período. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Ou seja, cada um queria governar a sua própria vida. Esse era o grande problema do povo que quer se autogovernar. Por quê? Porque existe pecado. Então, gente, nós vimos o livro de Ruth, nós entramos em Samuel, e a nossa leitura de hoje, que nós vamos fazer aqui, a partir do capítulo 4 de Samuel, né, é a sequência dessa história. Então, nós terminamos, né, o livro de Juízes nesse período tenebroso do povo de Israel, terrível do povo de Israel, né, e o auge, né, o lamaçal se dá no início aqui de Samuel, e inclusive nós vamos ler o texto hoje aqui, né? O resultado desse abandono e dessa rejeição a Deus,
tá? Então nós vimos lá no capítulo 1, né, de Samuel, Deus levantando, trazendo Samuel, né, que vai trazer uma esperança através da vida dele para o povo, né? Porque Deus é um Deus fiel apesar de nós. Então ali naquele momento o povo foi entregue ao seu próprio coração, mas aqui Deus levanta um homem, Samuel. Samuel é então, gente, o último dos juízes. Ele é profeta, tá? Ele também vai agir como juiz, né? Então ele vai fazer a transição do período entre os juízes e os reis, Samuel. Então a gente vê, né, que o último veio Eli, que ele era sacerdote, ele também tinha ofício de juiz, e depois Samuel. Tá? Então aí a gente está dentro de um período de transição entre esse período horrível de juízes e agora uma esperança que vem a partir do que Deus vai fazer através de Samuel, tá? Então vamos lá para Samuel no capítulo 4 agora. Diz assim, ó, e é muito interessante que no capítulo 3, no versículo 1, amém, gente? Né? Uma história tão terrível, mas nós conseguimos ver um princípio, né? Um princípio aqui sobre o que acontece com a pessoa quando se distancia de Deus. Não necessariamente, né, gente, as pessoas vão fazer exatamente o que o levita fez. Não, né? Mas é a maldade do coração do homem. E a gente vê no capítulo 3, do versículo 1, que diz assim, ó, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. É nesse momento em que Deus levanta Samuel. No capítulo 4, então, diz assim, veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. Tá vendo? Mais uma nação. Os filisteus eram os grandes inimigos de Israel nessa época aqui. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E esses mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel, por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos. Eles achavam que era um amuleto a arca do Senhor. Entronizado entre os querubins, os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Lembra que eles estavam fazendo coisas horríveis também? Os filhos de Eli. E Deus tinha dito já que os 2 morreriam no mesmo dia. Olha isso, a promessa de Deus se cumprindo aqui. A palavra de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram, que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram, os deuses vieram ao arraial. E diziam mais, ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios. Olha, Deus, o Senhor já era conhecido, né? Com toda sorte de pragas no deserto. As nações, os cananeus já sabiam, já ouviam, já tinham ouvido falar sobre quem era Deus e o que Deus tinha feito com o povo de Israel, né? Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente à peleja. Então pelejaram os filisteus e Israel foi derrotado. Você está vendo? Que não é um amuleto, gente. Não é um amuleto. E cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Meu Deus. Versículo 12. Então correu um homem de Benjamim,
saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes, a terra sobre a cabeça. Quando chegou Eli, que era o sacerdote, né? Estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: o que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo. E também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos. E a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel, ele foi juiz, 40 anos. Estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo parto, ouvindo essas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Olha isso aqui. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, respondeu, nem fez caso. Ela não respondeu e nem fez caso disso, mas chamou ao menino e acabou. Olha isso. E acabou. E cadê o texto? E acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Agora foi tudo. Agora acabou tudo. Foi-se a glória de Israel. Porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Então aqui nós estamos no fundo do fundo do fundo do fundo do poço da nação de Israel. Foi-se a glória de Israel. Foi-se a glória, aquela glória que inundou o tabernáculo de Deus. A glória de Deus que estava com o povo no deserto, que se manifestava através da nuvem, que se manifestava através do fogo. Aquela glória de Deus que estava ali, foi-se. A arca de Deus tinha sido tomada. Capítulo 5. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram a Ebenezer, a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom. Por quê? Os filisteus tinham vários deuses e falaram: agora nós teremos, além de todos os que nós temos, mais o Deus de Israel, né? Trouxeram a arca da aliança, né? E colocaram junto aos outros tantos deuses que eles tinham, junto a este, tá vendo? Era mais um Deus dentro daquele panteão de deuses que eles tinham. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tomaram Apolo no lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as 2 mãos estavam cortadas sobre o limiar dele. Ficara apenas o tronco. Ou seja, esses deuses não podem fazer absolutamente nada, né? Eles se prostram, né, diante do único Deus. Por isso, os sacerdotes de Dagom e todos os que entraram no templo não lhe pisam o limiar de Asdod até ao dia de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os assolou, e os feriu com tumores tanto de Asdod como no seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca de Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Eles falaram: meu Deus, vamos tirar essa arca da aliança daqui, porque o Deus deles está fazendo isso conosco, né? Pelo que enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos da arca de Deus de Israel? Responderam: seja levada a arca de Deus de Israel até Gate, e depois da cidade em cidade, e a levaram até Gate.
Depois de a terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade com muito grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. Deus feriu aquelas nações dos filisteus. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom, tá vendo? Foi de cidade em cidade, né? Ele saiu agora de Gate e foi para Ecrom. Sucedeu, porém, que lá chegando os ecronitas exclamaram dizendo: transportaram até nós a arca de Deus de Israel para nos matarem a nós e ao nosso povo. Então enviaram mensageiros e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: devolvei a arca de Deus, do Deus de Israel, e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigara duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até os céus. Então o povo, os filisteus estavam desesperados. Eles perceberam, que existe a presença de Deus, na arca da aliança ali, existia a presença de Deus que estava causando tudo aquilo. Então a gente vai para o capítulo 6 agora. Olha isso. Diz assim: 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. 7 meses, tá? Esses chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e lhe disseram: que faremos da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. Eles falaram: nós não queremos mais essa arca aqui. Ela está causando esse alvoroço todo. Vamos mandar de volta. Responderam eles: quando enviarem a arca de Deus de Israel, não a enviem vazia, porém enviá-la-eis a seu Deus com uma oferta pela culpa. Então sereis curados e sabereis porque a sua mão não se tira de vós. Então os adivinhadores dos filisteus mesmos, foram consultados e falaram assim: o que a gente vai fazer agora? Vamos devolver, vamos tirar do nosso povo, das nossas terras, a arca da aliança do Deus de Israel e vamos devolver para eles, depois de 7 meses que ela ficou lá. Mas o que a gente vai fazer? Como que a gente vai devolver essa arca? Eles falaram assim: não levem de mãos vazias, Vocês vão dar presentes para esse Deus. Olha lá. Então disseram: qual será a oferta pela culpa que lhe enviaremos? Responderam: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro, 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma e a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Então eles falaram assim: levem tumores, 5 tumores de ouro, olha isso, ratos de ouro, porquanto a praga é a mesma. Olha o presente que eles deram, segundo aquilo que eles entendiam, sabe? Segundo aquilo que eles entendiam que seria bom, eles deram. E sabe, eles mandaram aqui isso, mas muitas vezes nós não estamos enviando, e não estamos ofertando a Deus tumores de ouro, nem ratos de ouro. Mas nós estamos querendo ofertar a Deus a nossa adoração, a Deus, segundo aquilo que para nós é bom. Gente, o padrão de bondade, o padrão de amor e o padrão de justiça não é o nosso, como nós vimos até agora. É o padrão de Deus. Eu preciso aprender com Deus a forma dele ser adorado. E a forma dele ser adorado, dele ser agraciado, vem a partir dele mesmo. Não é a forma que eu gosto. Não é o louvor que eu gosto. O que é louvor, gente? Hoje em dia nós ouvimos muitas músicas gospel e nós achamos que tudo aquilo que é gospel é louvor a Deus. E não é. É muito longe disso. Por quê? Porque está massageando seu ego e está falando sobre o homem. São músicas antropocêntricas, onde coloca o homem no centro, onde o homem é o valor, onde é sobre o homem, é sobre o alívio de dores, é sobre o que o homem pode fazer e pode receber. É sobre o valor que tem o homem. Gente, isso não é louvor a Deus. Louvor a Deus é quando você exalta quem Deus é. E quando nós vemos aquilo que a Bíblia fala, o livro de Levítico, nós já estudamos, nós já nos apaixonamos pelo livro de Levítico. O livro de Levítico é a forma que Deus deu a esse povo, de como ele deveria ser adorado. E não é a sua maneira.
Não é porque você gosta de ouvir sertanejo que agora você vai para o Senhor e você quer ouvir sertanejo gospel. Não é sobre isso, gente. Porque não é sobre você, não é sobre mim, é sobre Deus e a forma dele ser adorado. Então nós sequer perguntamos a Deus, Deus, qual é a forma que o Senhor quer ser adorado através da minha vida? Que em tudo eu possa glorificar a Deus. Mas eu não glorifico a Deus fazendo as coisas que eu gosto sobre mim, gente. Eu preciso conhecer a Deus e conhecendo a Deus a partir da sua autorrevelação, eu vou saber como adorá-lo. Levítico capítulo 5, 6 e 7 vai falar sobre a forma que nós podemos render louvores a Deus. E com certeza os filisteus não sabiam e eles agiram conforme aquilo que eles pensavam. E nós muitas vezes estamos querendo agradar a Deus a nossa maneira carnal, egoísta, antropocêntrica de ser. Não estamos oferecendo a Deus ratos de ouro. Mas nós estamos oferecendo a Deus aquilo que Ele não agrada a Deus. Versículo 5 fala assim: fazei umas imitações dos vossos tumores e dos vossos ratos. Imitações. Que andam destruindo a terra e dai glória a Deus do Israel. Olha isso aqui, gente. Eles ainda achavam que estavam dando glória a Deus através de uma imitação do rato. Porventura aliviará a mão de cima de vós e do vosso Deus e da vossa terra. Porque, pois, endureceríeis o coração, como os egípcios de Faraó endureceram o coração, eles ainda estavam se achando superiores aos egípcios. Porventura, depois de o haverem tratado tão mal, não os deixaram ir, e eles não se foram, agora, pois, fazei um carro novo. Olha isso aqui, gente. Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, e atai-as ao carro, seus bezerros, levá-lo-eis para casa. Então, tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro, e metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhes haveis de entregar como oferta pela culpa, e deixai-as ir. Reparai se subir pelo caminho rumo ao seu território, a Bet-Semes, foi Ele que nos fez este grande mal. E se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu. Foi casual o que nos sucedeu. Meu Deus do céu. Gente, nós estamos no capítulo 6, a partir do versículo 10. E essa história eu não vou... Gente do céu. Olha isso aqui. Versículo 10. Estou até tremendo. Olha isso. Assim fizeram aqueles homens e tomaram 2 vacas com crias, dentro da percepção dos filisteus, como devolveriam a arca para o povo. Tomaram 2 vacas com crias e as ataram a carro e aos seus bezerros encerraram em casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre, com os ratos de ouro e com as imitações dos tumores. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes e, andando e berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás delas, até o território de Bet-Semes. Andavam os de Bet-Semes fazendo a saga do trigo no vale. E, levantando os olhos, viram a arca e, vendo-a, se alegraram. O carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e as puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e imolaram sacrifícios ao Senhor. Viram aquilo os 5 príncipes dos filisteus e voltaram para Ecrom no mesmo dia. São estes, pois, os tumores de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor como oferta pela culpa. Por Asdod, um por Gaza, outro por Asquelon, outro por Gate, outro por Ecrom, outro. Todas as cidades dos filisteus. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias campestres.
A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor está até ao dia de hoje no campo de Josué, o Bet-semita. Gente, olha isso aqui. O povo então, né? Os filisteus enviaram a arca. A arca chegou e seguiu o caminho, né? Que eles viram que realmente Deus estava, né? Fazendo aquilo, e Deus tinha dito, né? Mesmo através dessa situação, que foi Ele mesmo quem enviou aqueles tumores. Agora preste atenção no versículo 19. Gente, vocês estão enxergando todo o contexto, tudo que está acontecendo desde a época dos juízes? Nós estamos aqui num período. Que período é esse, gente? É muito importante. É o período de transição entre o governo dos juízes e vai vir então os reis de Israel, tá? Então nós estamos nessa transição, ou seja, no lamaçal desse período para a entrada dos reis, tá? Então olha o que acontece, versículo 19. Amém, gente? Olha lá. Feriu o Senhor os homens de Bet-semes, porque, meu Deus do céu, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. O povo chorou, o povo recebeu então a arca do Senhor. O que eles fizeram? Eles olharam para dentro da arca. E ali naquele momento morreram 70 pessoas, né? E diante disso o povo chorou e começou a questionar a Deus. Que negócio é esse, Senhor? Bora lá para Números, capítulo 4, no versículo 20. Volte lá comigo. Números, capítulo 4, versículo 20. Diz assim. Esse capítulo 4 vai falar sobre os deveres dos coatitas. Eles tinham a função, nós já falamos sobre isso aqui, mas eu quero resgatar esse entendimento, que fala que eles tinham a função de levar, né, os móveis do tabernáculo, né? Entre eles, claro, a Arca da Aliança. E ninguém podia olhar para dentro, sequer olhar. Vamos ler o versículo 15 ali também, tá? O versículo 15 e depois vamos para o versículo 20 de Números, capítulo 4. Diz assim: havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário, todos os móveis dele, do tabernáculo, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas nas suas coisas santas não tocarão, para que não morram. São essas as coisas da tenda da congregação, os que os filhos devem levar. E aqui eles falam sobre tudo aquilo que eles devem levar. Vamos direto para o versículo 20. Porém, os coatitas não entrarão nem por um instante para ver as coisas santas, para que não morram. Eles sequer podiam olhar. E aqui, como já estava os sacerdotes, os levitas, corrupção total, eles chegaram com tamanha negligência diante das coisas santas que eles tocaram e eles olharam para dentro e, conforme a própria palavra de Deus tinha dito, morreram todos eles ali. Versículo 20, diz assim: então disseram os homens de Bet-semes: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo? Quem é que pode estar diante desse Deus santo? Fichas começam a cair. E para quem subirá desde nós? Ele está falando assim: quem dentre nós? Não existe santidade em nós. Quem poderia estar diante de um Deus santo? Eles começam a pensar: meu Deus, nós nos esquecemos da santidade de Deus. Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca da aliança. Descei, pois, e fazei subir para vós outros. Ei, tirem elas daqui, porque por mais que nós somos o povo de Israel, nós somos o povo desse Deus, nós não estamos preparados para receber tamanha santidade aqui no meio de nós. Tirem daqui. Capítulo 7. Meu Deus, gente do céu. Vamos ver, eu não sei, gente, vai até o capítulo 8, mas a gente vai ter que terminar esse capítulo 7 aqui. Diz assim: então, vieram os homens, amém, gente, vocês estão seguindo aqui, estão acompanhando aqui? Não dá para parar. Então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa. Tá aqui, ó, deixa
eu pegar, gente. Deixa eu pegar, que eu ia pegar. Aqui. Aqui, gente, aqui. Deixa eu pegar. Ó, vou mostrar pra vocês, né? Arca aqui, Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela significava o quê, gente? A presença de Deus, né? Esse era o móvel, né, que ficava dentro, a mobília que ficava dentro do tabernáculo, no lugar santíssimo, naquele lugar que o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia ter acesso. E ali era então, né, colocado, realmente ele fazia o pedido de perdão uma vez por ano por toda a congregação. E aqui era a manifestação da presença de Deus e da glória de Deus, né? Por isso que acabou, foi-se a glória de Deus quando tomaram a Arca da Aliança. Mas agora ela estava voltando, né? Ela estava voltando. Então, vamos lá. Olha lá. Gente, olha isso aqui. Então, eles falaram lá, vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a Arca do Senhor à casa de Abinadab. Olha isso. No outreiro. E consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a Arca do Senhor. Consagraram Eleazar. Então, Eleazar, ele ficou com a responsabilidade de guardar a Arca da Aliança. Versículo 2. Gente, olha isso aqui. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim. E tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. 20 anos. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só. E Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Deus. Disse mais Samuel: congregai todo o Israel em Mispá. Olha isso aqui, gente. Então, o que acontece aqui? O povo, a gente vê aqui um lapso aqui, né, de esperança, de arrependimento. Eles reconheceram pela circunstância que eles estavam vivendo, né? Que eles estavam longe do Senhor. Então, ele faz um chamado, Samuel faz um chamado ao arrependimento, que eles tirassem todos os deuses e adorassem somente a Deus. Então diz assim, ó: disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispá. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Olha isso. Então, disseram os filhos de Israel, e já estamos terminando, os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Eles começaram a perceber que só Deus podia livrá-los das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Versículo 12. Olha isso aqui. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor.
Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias da sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispá, e julgava a Israel em todos esses lugares. Porém, voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali onde julgava a Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Então, houve uma grande vitória ali, né? Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Esse versículo que é conhecidíssimo. E aí vem o capítulo 8, que é curtinho. Eu vou terminar essa leitura do dia de hoje, gente. Tem o caderninho de hoje ainda, o ovo para fazer. Então, se passou do horário para você, né? Depois vai ficar salvo aqui. Você pode assistir depois, mas eu vou terminar esse capítulo porque a gente precisa ler esse capítulo aqui ainda, porque vai fechar esse tempo que nós estamos lendo. Então, o que acontece? Tendo Samuel envelhecido, olha isso, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Beceba. Né? Então veja, Samuel era juiz e ele constituiu seus filhos juízes. Lembra da transição entre os juízes e os reis? Vai se dar bem aqui. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já estás velho e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Gente, esse texto, esse versículo aqui, ele me causa uma sensação, uma tristeza muito grande. A gente vai finalizar e eu vou voltar a falar dele. O povo então falou: constitui-nos reis como tem as demais nações. Porém, essa palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor Samuel: atende a voz do povo em tudo que te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Então Samuel disse: não, eu não vou pedir. Deus é Deus, ele é o rei, né? Então o que ele está falando aqui? Ele está falando assim: não, o Senhor é rei. E Deus fala assim: pode atender. Pode atender ao desejo do coração do homem, porque eles não estão rejeitando a você, Samuel. Eles estão rejeitando a mim. Quando nós vemos na lei de Deus, lá em Deuteronômio, no capítulo 17, versículo do 14 ao 20, nós temos ali uma porção das escrituras da lei de Deus, onde Deus está dizendo que ele levantaria reis. Seria mais para frente, né? Como nós vamos ver a partir do rei Davi. Mas Deus levantaria reis. Isso ia acontecer, mas no tempo de Deus. Esse tempo aqui não era o tempo de Deus para constituir rei sobre o povo. Então Deus falou assim: esse povo está me rejeitando. E vejam só, gente, logo depois de 1 Samuel capítulo 7, no versículo 12, onde eles colocam a pedra e falam e dão graças ao Senhor, glória ao Senhor, dizendo: até aqui o Senhor... Até aqui nos ajudou o Senhor, reconhecendo quem Deus era. No capítulo 8 eles falam: nós queremos um rei. Gente, mas aqui o negócio vai ficar, olha isso. Vocês estão entendendo? Amém, gente? Me deem um joinha aí, para eu ver que vocês estão comigo aqui. Então Deus fala: atende o que eles estão pedindo, porque eles me rejeitaram a mim. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou. Olha isso aqui. Aqui é Deus falando. Pois eles me deixaram a mim, e os outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Então eles estão fazendo isso geração após geração. Eles estão me deixando, eles estão me rejeitando. Eu que os tirei da terra do Egito. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei e disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos. Agora, presta atenção, Deus aqui vai dizer para Samuel: Samuel, diga para eles o que o rei vai fazer. Diga para eles.
E ele diz assim, é o seguinte, povo, é o seguinte, Samuel dizendo, ele vai tomar os seus filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de 1000, capitães de 50, e outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem as suas armas de guerra, e os aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras, padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos e os empregará no seu trabalho. Dizimará os vossos rebanhos e vós lhe sereis por servos. Vocês vão ser servos desse rei. Então, naquele dia clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, olha o que diz o versículo 19. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse, não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-vos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, atende a sua voz, estabelece-lhes um rei. Samuel disse aos filhos de Israel, volte cada um para a sua cidade. Gente, agora eu vou finalizar a cereja do bolo de hoje. Não, gente, bota a cerejinha aí. Quando a gente vê esse texto aqui, e aqui a gente está nesse... Vocês estão sentindo a transição que está acontecendo entre Deus, tudo que Deus fez, e inclusive Ele traz o início, né, de toda a aliança, de tudo aquilo, de toda a promessa que Ele deu a esse povo. Ele traz tudo, Ele fala, o Deus que tirou de vocês do Egito, né? E nós chegamos aqui num ponto tal, onde foi-se a glória de Israel. E agora o povo está pedindo quem? Um rei para reinar, como as demais nações. Eles já estavam tão imersos, tão inseridos naquela nação, nos cananeus, que eles estavam querendo viver sob o governo daqueles cananeus. Eles estavam copiando quem? Os cananeus. Esse versículo aqui, gente, versículo 5, olha isso aqui. E lhes disseram, vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Esse clamor do povo aqui é o clamor que existe em todo coração humano. É um clamor por um rei que nos governe. É um clamor que existe no coração humano por um rei que nos governe. Existe esse clamor em todo homem, em toda mulher. E enquanto o Rei dos Reis não ocupa este lugar no nosso coração, nós colocaremos alguém ou algo para reinar neste lugar. O que é isso? Idolatria. Idolatria. A cereja do bolo de hoje, nós vamos ver lá no Novo Testamento. Eu quero ler 2 textos com vocês. Eu quero ler Gálatas, capítulo 6. Vamos comigo lá em Gálatas, capítulo 6. Diz assim, porque Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, diz assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Nós vemos consequências de atos pecaminosos, de atos que foram dados, de decisões tomadas, onde o coração da própria pessoa estava
reinando, ou onde ele queria que alguém ou algo reinasse neste lugar. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então existe consequência para os nossos atos. Existe consequência enquanto nós estamos buscando um rei para reinar naquele lugar que somente o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores pode reinar, nos levando e nos governando para voltar à casa do Pai. Agora, eu quero finalizar com vocês em Mateus, capítulo 2. Meu Deus do céu. Capítulo 2, versículo 1. Diz assim, aqui no nascimento de Jesus, né? Nós semana que vem entraremos na nossa Semana da Paixão, né? Gente, live todos os dias, na Semana da Paixão, os últimos dias de Jesus. E aqui esse texto está no nascimento dele. Diz assim: tendo Jesus nascido em Belém de Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos para adorá-lo. Onde está o rei? Essa é a grande pergunta. Esse é o grande clamor do coração humano. Onde está o rei? Aqueles magos, eles dizem: pois viemos para adorá-lo. E a pergunta que eu faço para você, minha amada, meu querido, é: onde está o rei? Quem é que está no trono do seu coração? Quem é que está governando a sua vida? Será que é alguém? Será que é alguma instituição? Será que é você mesmo? Será que é uma pessoa? Será que é uma atividade? Será que é um trabalho? Eu não sei. Mas que hoje nós possamos agir com o coração quebrantado diante do Senhor, reconhecendo que hoje nós não vivemos numa monarquia aqui, mas que apesar de não ser uma monarquia física que nós vivemos no nosso país, mas no mundo espiritual existe um rei que reina por todo o tempo, e ele deve reinar no nosso coração. Se ele não está reinando, certamente alguém ou algo está no trono do nosso coração. Que hoje nós possamos nos colocar diante do Senhor e clamar a Deus com o coração arrependido. Se talvez nós não estamos buscando, se Ele não é o centro, se Ele não é o Rei que reina sobre as nossas vidas. Que Ele seja aquele que governa. Eu fiz o meu caderninho de hoje e eu escrevi assim, a data de hoje, a leitura, palavra, eu coloquei a Arca da Aliança e Rei. Personagem: Samuel, Eli, Ofni e Finéias. O versículo eu coloquei esse, 1 Samuel capítulo 8, versículo 5. E coloquei esse versículo. E a aplicação eu escrevi assim, deixa eu ver. O povo já não estava satisfeito com o governo de Deus, por mais que estivessem na terra da promessa. Eles se unem na rejeição ao único rei e pedem agora um rei humano que os governe. E assim é o coração do homem, sempre em busca de que algo ou alguém o governe. Isso é idolatria.
que manifesta a rejeição a Deus. Por isso é abominável. A minha oração é uma resposta ao que nós lemos. É uma resposta àquilo que a minha oração vai ser uma resposta a isso que eu acabei de entender do Senhor. Então a minha resposta é, que eu coloquei aqui, muito pessoal. Tu és o meu Senhor e Rei. Que os meus olhos estejam sempre no Senhor. E o meu coração satisfeito em Ti. Que a minha busca sempre encontre descanso no meu Deus, onde há plenitude de alegria. É só em Deus que nós encontramos descanso. O coração do homem, não se esqueça, está sempre buscando alguém para reinar, para governar, porque o homem, aqui eu digo, o homem e a mulher, sem uma liderança, se perdem. Foi o que aconteceu no tempo de Juízes. Faz o que bem lhe parecer. Oferece a Deus tumores de ouro e ratos de ouro. O Senhor está nos trazendo a consciência que o trono do nosso coração deve ser ocupado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É só nele que nós encontramos descanso, satisfação para nossa alma e plenitude de alegria. Amém? Que Deus abençoe. Eu vou colocar o meu caderninho e amanhã estamos aqui às 8 horas para ver o que acontece a partir do primeiro rei de Israel. Hoje nós nos estendemos um pouquinho mais porque vimos também Juízes 19. Mas amanhã vamos dar sequência para ver o início desse período da monarquia em Israel, que estará sensacional. Até amanhã, tá bom?